Olá, referenciadores do Brasil, aqui é o Bosco e hoje vamos falar aí sobre a filosofia de Mr. Robot, o que essa série tem pra passar pra gente. Antes de mais nada, não esquece, já deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, confere todos os links da descrição. Se você já fez isso, tá tudo certo. Vamos lá saber o que Elliot Alderson e Sam Esmail, que é o criador da série, tem pra falar pra gente. Antes de mais nada, é bom dizer que esse vídeo tem spoilers, como a maioria dos vídeos que debatem filosofia das paradas. Então, se você não faz ideia do que se trata Mr. Robot, eu vou dar uma breve contextualizada pra você ver se interessa. Se você se interessar, vai lá ver a série, pelo menos a primeira temporada e tal. Já na terceira temporada já acabou. Aproveita que dá tempo de ver tudo até a quarta. E assim que você terminar de ver, volta, vamos debater. E se você já viu, fica aí. Vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento dos personagens e como isso mostra pra gente o que envolve uma crítica à sociedade de consumo e, mais importante ainda, aos processos de alienação dessa sociedade. Então, dando uma breve contextualizada, o que se trata Mr. Robot? Mr. Robot é a história de Elliot Alderson, um técnico de segurança de informação que trabalha numa empresa pequena, que é muito desgostoso com a vida. Ele odeia a sociedade de consumo, odeia as redes sociais, odeia como as pessoas têm dificuldade de se relacionar desde que não seja por meios eletrônicos. E ele não consegue se encontrar nesse meio todo, ele é muito afastado de tudo. E isso faz com que ele procure alguma coisa que faça ele seguir em frente. Qual o interesse dele então? Hackear as pessoas, descobrir quais são os segredos dela e expô-las. Basicamente é isso o comecinho da série. A partir daí vai ficando um pouquinho mais complicado, porque o Elliot ele vai se relacionando com certa sociedade hacker e começa a se interessar mais sobre alguma forma de tentar atingir o sistema de uma forma mais direta. Para entender o desenvolvimento do Elliot, é importante entender o conceito de alienação. Mais importante ainda do que entender toda a crítica anticapitalista que ele faz, anti-sociedade de consumo e sociedade de espetáculo, é importante entender esse conceito de alienação que é desenvolvido tanto por Karl Marx quanto por Feuerbach, com uma leve diferença que eu já vou explicar aqui enquanto estou desenvolvendo o arco tanto do Elliot, da Angela e do Tyrell, que são personagens legais assim pra gente pegar e estudar a mensagem, a filosofia de Mr. Robot. Como eu já falei, o Elliot é muito afastado de tudo. E esse sentimento de afastamento é mais ou menos o que significa a alienação. Feuerbach, ele fala que a alienação ela se originou quando o homem criou Deus. Ou seja, ele criou a imagem de Deus e colocou tudo aquilo que era bom nessa imagem. O problema é que em certo momento a humanidade esqueceu que criou Deus e inverteu a criação. Ou seja, passou a entender que Deus criou a humanidade, ou seja, que nós deveríamos ser iguais a Deus, porque Deus tem tudo de bom e Ele nos criou. E não Deus tem tudo de bom porque nós criamos Ele. E a partir desse momento que houve a inversão, começou a ter um problema de comunicação, porque a pessoa não consegue se comunicar diretamente com Deus se o fluxo é de baixo para cima, ou seja, Deus cria o homem e não o contrário. Então se cria a religião para servir como meio. E aí a religião cria a primeira barreira de alienação, que é isso, o homem não consegue se relacionar diretamente com Deus, apenas através da religião. É a base do conceito de alienação do Feuerbach, só que a partir daí a gente tira outras formas de alienação que estão praticamente todas elas vistas no próprio Elliot. O Elliot tem alienação com relação a Deus? Tem. Ele fica naquele questionamento todo, aquele grupo de ajuda dele que ele vai, que ele fala que, por que eu tenho que ouvir o amigo imaginário de vocês, e não sei o que. Ele fala que o Mr. Robot é o deus dele, e, enfim, é interessante isso porque o Mr. Robot é uma forma dele se conectar com certas pessoas e fazer certas coisas que ele não quer fazer, ou melhor, que ele acha que ele não quer fazer, mas ele também é alienado do próprio meio social dele, no trabalho. Ele não consegue falar com as pessoas. Por quê? Porque as pessoas estão naquele meio de se relacionar através de consumo. Sabe quando você vai conhecer uma pessoa, você pergunta pra ela, que série você vê, que time você torce, que canal do YouTube você é inscrito? Tudo isso é relacionado à sociedade de consumo, ou seja, a gente se identifica através de formas de consumo. E isso já vai mais para a ideia de alienação, trabalhada por Karl Marx. Nós criamos coisas, atribuímos elementos positivos a essas coisas e passamos a nos relacionar apenas pelo meio delas, ou seja, a gente não consegue se relacionar com outras pessoas se não for pelo meio das coisas que temos. E também não conseguimos nos relacionar com as coisas que temos se não for para um outro meio, no caso, o trabalho. Então o Elliot ele não consegue se relacionar com as pessoas porque elas estão nesse meio alienado e ele se nega a se meter nesse meio. Ele não consegue se relacionar com a família, ele tanto tem aquela dificuldade de reconhecer a própria irmã, ele tem a dificuldade de reconhecer a figura do Mr. Robot em si. Enfim, ele é um personagem que é o mais alienado em si
E tem um arco bem interessante que ali já pra terceira temporada, quando ele vai desfazer o hack, ele começa a questionar o porquê dele tá tão afastado e de como que é difícil você tentar mudar o status quo sem que isso tenha um backlash realmente problemático. Outro personagem interessante pra gente dar uma estudada nessa parte da alienação e até comparar um pouquinho com o Elliot e com essa ideia anticapitalista, anticonsumista, é o Tyrell. Por quê? O Tyrell, ele tem uma alienação um pouco diferente. Ele tem a família dele, ele se importa com a família dele, só que saindo daí ele não se conecta com a sociedade, ele é despido de qualquer preceito moral e tal. Pô, se você lembra, tem uma cena lá na primeira temporada que ele enfia a porrada no mendigo, tá ligado? Cara, pra você fazer isso, você não tá muito conectado com um princípio ético, qualquer coisa assim, na sociedade. Mas por que ele é assim? A alienação dele veio através do trabalho, porque ele é tudo aquilo que o Elliot não gosta. O Tyrell, ele chegou na parte alta da pirâmide sistêmica e ele quer fazer de tudo pra continuar subindo, ele quer chegar nos primeiros cargos, ele quer ser o CTO da E-Corp, ele quer ser sempre o mais importante, mais bem vestido, etc. Só que acontece que nem tudo corre tão bem quanto ele planeja, e é aí que a gente vê a verdadeira face dele. A verdade é que por mais que ele tenha tudo que ele deseja, etc., ele é uma pessoa muito triste, justamente porque isso de não conseguir se conectar com as pessoas faz com que a gente foque muito na materialidade das coisas, ou seja, os bens materiais, o trabalho, a posição social que temos. Então quando tudo começa a dar errado pra ele e ele vê que vai ser demitido da E-Corp, ele fica descrente em tudo que ele sempre acreditou que era o sistema do trabalho, capitalismo, etc. E ele vê no Elliot e no Mr. Robot, né, por conseguinte, uma forma de escapar dessa lógica que ele se colocou e que agora tá tudo caindo em cima dele. Então é interessante estudar o Tyrell porque a alienação dele é meio que o inverso do Elliot. Enquanto o Elliot, ele tá alienado porque ele desgosta de todo o sistema, o Tyrell tá alienado porque ele é muito apegado ao sistema. E os dois acabam indo para um ponto médio ali, em que eles querem mudar todo o status quo, e aí, assim eles têm uma oportunidade de se ligar até um com o outro. O Tyrell, ele cria aquele laço com o Elliot, com o Mr. Robot e tal, que eles começam a se ver como deuses. E enquanto o Tyrell, ele começa a ver o Elliot / Mr. Robot como uma espécie de potência, de força, o Elliot na primeira temporada, em contraponto, ele vê no Mr. Robot um dilema. Ele não sabe se é Deus, se ele é o próprio Deus dele. Ele se esquece que ele criou o Mr. Robot, ele esquece que é a imagem do pai dele. Mais ou menos com aquilo que o Feuerbach fala de você criar Deus e esquecer. Do mesmo jeito, o Elliot criou o Mr. Robot e esqueceu. E isso criou uma forma de alienação, porque acaba que ele não consegue se conectar com as pessoas quando ele tem que fazer algo que ele não acha certo, digamos assim, e acaba que o Mr. Robot vira desculpa. Isso também pode ser usado como um paralelo para a forma religiosa que as pessoas fazem para separar a responsabilidade que elas têm de certas opiniões que elas acabam emitindo, alguns certos discursos preconceituosos e etc. Porque sempre que o Elliot faz alguma coisa errada, deplorável, ele põe a culpa no Mr. Robot e acaba esquecendo que foi ele que fez isso. Outra personagem interessante, e aí ela funciona meio que um contraponto ao Tyrell, porque ela vem da base e ela funciona como um adendo de crítica do Elliot, é a Angela. A Angela é a melhor amiga do Elliot e acaba funcionando ali como uma janela pra sanidade. Ela consegue conectar o Elliot com o meio social em que ele vive. Só que o que acontece? Ao mesmo tempo, ela representa aspectos da vida em sociedade que o Elliot desgosta, mas ele não consegue se desapegar dela. Ela é meio que um crushzinho, né, de adolescência do Elliot, coisa e tal. E ao mesmo tempo ela também é um contraponto ao Tyrell. Enquanto o Tyrell tá lá em cima na pirâmide do trabalho, a Angela tá lá embaixo. Ela trabalha numa empresa pequena que presta serviço para E-Corp ou Evil Corp, que é um conglomerado enorme, e ela é uma funcionária desvalorizada. O chefe dela não dá o devido valor, ou então pelo menos é assim que ela interpreta pra tudo que ela faz, e acaba que o Elliot funciona como uma forma dela tentar encontrar um valor pra ela. Ela até tem vários dilemas quando ela vai processar a E-Corp, e aí ela vê a oportunidade de ascender socialmente, que ela tem a vaga de trabalho oferecida, etc. Ela começa a ganhar muito dinheiro, aí quando o amigo do pai dela confronta ela porque é algo imoral, que ela está trabalhando para a empresa que foi responsável pela morte da própria mãe, ela fala que recebe um salário de 6 dígitos e que
agora nada mais importa. Quando ela é confrontada numa situação crítica, ela vai lá e compra sapato, ou seja, tá aí a alienação pelo consumo de novo, ou seja, evitando que ela encare quem ela realmente é, que é uma crítica forte que o Elliot faz, também por meio do consumo, né, que o consumo faz com que nós não conseguimos identificar quem nós realmente somos, e a gente só consegue identificar através do consumo, como eu falei anteriormente. E nessa ascensão dela, quando ela chega lá em cima na E-Corp, vem a queda. Porque ela se arrepende, ela entra em dilema moral, ela tenta se conectar com essa parte humana dela e tentando deixar de lado o consumismo, e aí ela percebe onde ela tá se metendo, e aí entra a Dark Army. A White Rose dá uma certa valorizada nela, mas ainda assim ela fica com um certo ciúme do Elliot e não se sente valorizada, e de toda forma ela continua se sentindo sozinha, ela se sente distante. Todos esses três personagens, eles se sentem sempre sozinhos, cada um de sua forma. Eles são alienados de formas diferentes. Tanto o Tyrell quanto a Angela são mais alienados ali por intermédio do trabalho, enquanto o Elliot ele é alienado de muitíssimas formas. Eu vou falar rapidinho de uma outra personagem que também é alienada pelo trabalho, que é a De Piero, que é aquela agente da FBI, que é uma personagem que todo mundo aí tá gostando, pelo menos a boa parte do público que acompanha Mr. Robot está gostando, e fica bem claro o tipo de alienação dela, né, pelo meio do trabalho, porque ela é uma agente, ela é agente dos sonhos, ela é compenetrada, é profissional, etc, só que ela não consegue se relacionar com as pessoas, ela não consegue ter um namorado, não consegue falar direito com as pessoas pelas redes sociais. Ela, basicamente, o maior companheiro dela é aquele robozinho da Amazon, ou melhor, aquela inteligência artificial da Amazon, cuida da casa dela. Então, resumindo, por mais que Mr. Robot trate muito dessa crítica à sociedade do consumo, etc, ela é uma série que trata principalmente do isolamento, da alienação, de como as pessoas se sentem sozinhos mesmo estando conectadas. Ou seja, por mais que a gente se conecte através de Facebook, Tinder, não sei o que, eu e você a gente se identifica porque a gente acompanha a série, porque a gente usa o YouTube. No final do dia, quando a câmera desliga, quando o computador apaga e quando você vai pra cama, você se sente sozinho, com as pessoas têm se sentindo cada vez mais sozinhas e distantes umas das outras. Porque todo esse consumo, toda essa logística de intermédio de coisas para nos relacionar, faz com que nós nos afastemos e não encaremos de fato quem nós realmente somos. Ou seja, é aquele sonho do Elliot, de que quando tudo isso acabe, todos esses conglomerados acabem, etc. Quando 1% do 1% para de tomar as decisões sobre todo mundo, quando o controle ele começa a ser repartido de fato, essa alienação vai ser desfeita e nós finalmente poderemos encarar quem nós somos de verdade. As pessoas poderão se relacionar por quem elas realmente são. Tem vários outros assuntos que ela debate, como a própria esquematização do sistema financeiro, mas isso é bem feito de leve. A questão de controle, essa crítica de que as corporações elas controlam as pessoas e tem um 1% do 1% dos mais ricos que controlam as corporações, controlam as pessoas, e como esse controle também influencia nessa alienação, mas no duro, no final das contas, o que é importante mesmo é essa série faz a gente pensar o quão sozinho nós podemos ser. O Elliot ele encara a gente como amigo dele, somos amigos imaginários e nós somos o público e vemos no Elliot um amigo nosso, porque ele representa boa parte do isolamento que todo mundo sente. Então é uma série bem profunda, bem legal, vale a pena ver, analisar. Tem muitos elementos aqui que com certeza eu deixei de fora, até porque o vídeo ficaria muito longo. Mas se você acha que teve alguma coisa muito importante que eu deixei de fora, que merece ser destacado, ou então merece um vídeo próprio, deixa nos comentários. Manda mensagem nas redes sociais, tem o meu Instagram, tem o Instagram do Flash, do Steve também, na descrição, tem o site e a página do Facebook, ou seja, o que não falta é meio de você entrar em contato. E obviamente, espero que você tenha gostado do vídeo, deixa o like aí pra ajudar a gente poder conseguir uma divulgação legal, compartilhe o vídeo com os amigos que acompanham a série, nos grupos de Mr. Robot que você acompanha, na sua timeline do Facebook, stories, enfim, faz meme com a minha cara, faz o que você quiser. Mas dá like, se inscreve, ativa o sininho. Voltando, vê os links na descrição, segue a gente nas redes sociais e por hoje é só, fique com essa referência.